Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui é Moisés Lima, no canal Moisés Lima o Levita. E hoje agradecemos, por mais um dia que você está aqui entrando no canal do Moisés o Levita. E nós iremos fazer reflexões sobre idolatria. Hoje nós vamos bater de frente sobre esse assunto tão conturbado, que se deve ou não venerar imagens, rezar na frente de imagens, orar na frente de estátuas, seja de gesso, de madeira, de cobre, de ouro ou de prata. Amém, meus irmãos? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, a Bíblia Sagrada. Se você tiver uma aí na sua casa, você vai abrir no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 1 em diante. E nos diz assim, E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, quando nós nos ajoelhamos para qualquer estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de gesso, qualquer tipo de imagem, se a gente tem adoração a essas coisas e os nossos olhos ficam fixos nelas, ou a gente fica pedindo para rogar por nossos pecados, nós estamos cometendo uma abominação ao Deus de Israel, ao Deus dos cristãos, E como é o Velho Testamento, nós podemos ver que a raiz do cristianismo ela é judaica, então é judaica cristã, E nós vemos que Jesus, ele era um judeu, ele era um judeu enquanto ele está vivo hoje, em espírito, mas só que na carne que ele veio, o verbo se fez carne, ele coabitou com os homens e ele não cometeu nenhum pecado. Mas ele seguiu a Torá, ele lia muito a Torá e ele discursava desde os 12 anos, ele discutia com os religiosos da época, que eram os fariseus e os saduceus, no templo de Deus, que era ali em Jerusalém. Então a gente vê que Deus, ele tinha muita sabedoria, ele é o rei de Israel, mas não podemos venerar Jesus em estátua. Uma que Jesus também, se a gente vê a origem do povo judeu, a maioria eles eram de pele escura, porque a gente sabe que é naquela parte do Oriente Médio, África, e dessas partes, se você pegar uns judeus mais ortodoxos que explicam a Bíblia, Jesus provavelmente não teria olhos azuis e nem cabelos longos e nem uma pele branquinha, ou alva que nem eu tenho, que eu não sou muito marronzinho, não, eu sou branco. Então a gente vê que esse Jesus que colocam em retratos, em estátua, é tudo adoração pagã, Não tem nada de Jesus Cristo ali, porque nós temos que amar Jesus Cristo em espírito e em verdade. Aí eu trouxe essas duas imagens aqui, uma é uma imagem mais religiosa, católica, e a outra é a de Bafomete, que foi criada por Eliphas Levi, um ocultista, da ordem, foi no tempo da ordem dos templários, tal. Aí colocaram essa imagem, junto com o rei da França, o rei da França. Então é assim, mas é tudo veneração, entendeu? Então eles fizeram essa estátua do Bafomete, aí criaram essa outra que está aqui do meu lado, que eu nem sei o nome, que eu só peguei as imagens para falar que é ídolo de prata, de barro, de gesso. Essas imagens
não podem fazer nada, elas não podem te curar. Nem a imagem de Maria, a mãe de Jesus, nem a imagem do São Sebastião, nem a imagem do São Pedro, porque eles não são deuses, né? Hoje em dia é também uma veneração, uma idolatria para esses cantores, cantores gospel, cantores seculares, e todo mundo agora atribui veneração a uma criatura humana, né? Seja na televisão, que antigamente era televisão, agora são youtubers, tal. Então o povo anda como gado, como sempre, sem ter razão moral, ética, sob os preceitos também de Deus. Nós somente devemos louvar e adorar ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Esse negócio de ficar chorando para artista, para cantor e essas coisas, né, só deixa o povo mais bestializado, né, e não consegue compreender que o Deus vivo, o Deus de Israel, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que regenera a alma, é aquele que faz tudo de bom para a humanidade, porque Deus é vivo, né? Ele criou os animais, ele está no vento, ele está na natureza, ele está em tudo, né? Porque nós vemos que o panteísmo adora, né? A água, aí fala que é a mãe natureza, que é a água, que é o riacho, que é o sol, que é a lua, né? Como os egípcios faziam também, né? Para eles, né, tinha o deus Ra, que era o sol. Então, são muitas coisas se a gente pegar e estudar as religiões, tanto do Egito, na Índia, né, que tem muitos estátuas a estátua do elefante, que é o Ganesh, que é um deus. Aí tem Siva, que é a vaca, né, é outro deus na Índia. Os ratos também são adorados na Índia. Você não pode matar os ratos, então tem essa veneração. Aí tem a deusa Shiva, que é uma estátua com vários braços, né? Uma mulher com vários braços. Então, é horrendo, pessoal, porque se a gente pegar no contexto, né, quando a gente vê que houve a tradução da Bíblia pela Septuaginta, né, que foram 72 sábios, né, que se juntaram e fizeram aquela reunião, né, para saber como ia passar do hebraico para o grego, né? E a gente vê que teve separações de livro, mas a gente vê que esse texto literal de Êxodo 20, ele está presente até os dias de hoje, tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante, porque o protestantismo ele é novo, ele foi criado há mais ou menos 400 anos atrás, 500 anos atrás, então ele é novinho. O catolicismo romano se a gente pegar desde 500, né, depois de Cristo, depois que Constantinopla foi tomada, né, a gente vê século V até o século XV, Idade Moderna, aí mais 500 anos, 2000. Então é 1500 anos aí de história do catolicismo e do protestantismo, 500 anos. Então a gente estuda e a gente tenta relacionar o que é ídolo hoje, né, e o que é uma veneração, um louvor a Deus verdadeiro, né, porque a gente pode venerar Deus? Sim, pode, mas só que em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, ele habita nos humanos. Eu não preciso ver a Deus para crer que ele existe, ou eu estar ajoelhado em frente de uma estátua, porque ela não pode chorar, ela não pode falar comigo, ela não pode me ouvir, porque ela é de madeira, ou de ferro, ou de ouro. Não tem como umas imagens dessa aqui responder o homem, né? E você pode ver muito esse bafomete aqui, ó, não, desse lado aqui, ó, desse. Esse bafomete, né, que é um bode chifrudo com corpo humano, é atribuído à maçonaria, né? A antimaçonaria, né, tem também esses preceitos de atribuir esse bafomete aqui ao diabo, a figura de Lúcifer, né, que tem umas teorias que depois eu vou fazer os vídeos para a gente conversar um pouquinho sobre. E aqui uma imagem também católica, né, de um santo, eu não sei que santo é esse, mas é verdade. Aí tem São Pedro, como eu falei, tem Santa Luzia,
E esse tipo de estátua, meus amigos, não fazem nada. Eles não fazem nada. Eles não têm o poder de ter cura, de fazer milagres, não podem. E uma coisa também que eu vou falar, né? Que assim, estátuas de Maria, a mãe de Jesus, pode salvar? Você pode rogar por seus pecados a Maria? Não, não pode, porque toda a honra e toda a glória é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela foi mãe de Jesus, ela foi uma mulher abençoada, porque Deus gerou o Filho do Deus vivo no ventre dela, mas só que ela não é Deus. E às vezes a gente vê essas pessoas adorando, venerando mais Maria do que o próprio Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele estava com a mente sobrenatural sobre ele, não Maria. Maria, ela foi uma mulher comum, pecadora, como Pedro foi, como Tiago foi, como o apóstolo São Paulo foi, como eu sou, entendeu? Então Maria, mãe de Jesus, ela foi uma mulher. Só que assim, ela foi agraciada pelo Senhor. Mas é pecado a gente atribuir o que a ela? A veneração é como se fosse dada a um Deus, né? E não, Maria foi um ser humano comum. Ela só foi agraciada pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra. E eu não estou pecando. Eu estou defendendo o que? Uma tese bíblica, porque está em Êxodo 20. Se você é católico, você pegar a sua Bíblia e abrir em Êxodo capítulo 20, você vai ver o que está escrito. Não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem qualquer, ok? Não te prostrará diante deles, nem lhes prestarás culto, né? Porque tem pessoas que colocam as imagens, aí acende vela, faz lá. Tem também assim eu não sei se é dessas religiões afros que faz o patuá, aí acende vela, entendeu? Então, e tudo isso Deus abomina esse tipo de coisa, né? Nada contra as pessoas, eu não estou aqui para ser contra os católicos, contra as pessoas que aderem à religião afro-brasileira, né? O respeito. Eu não tenho distinção de cor para mim a pessoa negra, branca, amarela, o japonês, nós somos todos iguais, mas Deus, ele é rei. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é rei. Então, a veneração a Maria, ela também é abominável aos olhos do Senhor. Aí, continuando, vamos em Levítico. A gente está em Êxodo, certo? Aí, depois de Êxodo, vem o livro de Levítico, capítulo 19 e versículo de número 4. Vamos ver o que diz a palavra. Aqui, ó. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tá vendo? Já a tribo de Levi, né, que é do livro Levítico, né? Moisés ali, Deus dando direção para ele sempre bateu na mesma tecla. Não se voltem para os ídolos, nem façam para você deuses de metal. Foi igual eu falei, pode ser de metal, pode ser de gesso, de barro, seja o que for. Nós não devemos adorar esse tipo de coisa, porque nós estamos abandonando Deus. Porque fala, meu Deus, em vez deles pedirem para mim, né, a solução dos seus problemas, que eu vou dar sabedoria para eles, eles ficam ajoelhados na frente de pedaço de madeira, um pedaço de pau, de barro, seja o que for, né? Então, é uma coisa que é abominável aos olhos do Senhor. Aí a gente vai agora em Deuteronômio, né? Que é um livro depois de Números, certo? Deuteronômio, capítulo 4, é logo no começo da Bíblia, onde está o Pentateuco, os 5 livros primeiros, né? Que os judeus atribuem como Torá. Deuteronômio, capítulo 4 e versículo de número 12. Deuteronômio 4. Espera aí, pessoal, porque a Bíblia ela tem 66 livros, né? Então a gente tem que procurar o texto. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. Olha aqui o que está escrito.
Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês o cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Mas aqui no 12, então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Quando falou forma alguma, vocês não viram estátua nenhuma. Vocês ouviram a voz de Deus. Então, ouvir a voz de Deus é quando a gente pensa que é os nossos pensamentos, mas muitas das vezes é Deus falando conosco. Quando Samuel ele estava crescendo na presença do Senhor, né, que a gente vê no livro de 1 Samuel, quando Ana teve o seu filho Samuel, ela deu ele ao Senhor. E o que aconteceu? Quando ele estava deitado, Deus já estava falando com ele, ele ouviu uma voz e levantava. Aí ele chegava para o profeta Eli, que era aquele que discipulava o Samuel. Aí ele chegava e falava, não, filho, eu não te chamei não. Aí foi isso 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez ele olhou para Samuel e falou, ó Samuel, sabe quem está falando com você? Não sou eu não, é o Senhor Deus de Israel. Então, pessoal, a gente tem referências bíblicas sobre o Deus espiritual, que ele é espírito, ele fala conosco, né, através de visões, de sonho, e quanto mais a gente dá glória a Deus, quanto mais a gente glorifica a Deus, quanto mais você chega no templo e venera a Deus em espírito e em verdade, ele se manifesta na sua vida. E sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ficar parado em frente de uma estátua clamando a Deus. Você vai buscar o Espírito Santo e você vai estar fazendo o quê? A mesma coisa que eu estou fazendo agora. Proclamando às nações o Filho do Deus vivo e não pedindo para esses artefatos, né, essas estátuas que você vê aqui do lado, de madeira, de ferro, que nada podem fazer. Isso não, eles não podem fazer nada. Não chora, não tem sentimento, entendeu? E nós temos que abrir os olhos. Aí você fala, Moisés, mas isso é cultural, você não está respeitando a cultura. Quem disse que eu não estou respeitando? Mas é uma opinião minha que eu não vou deixar me abater por causa disso, né? Mas está na palavra de Deus e nós que somos cristãos, todos aqueles que são cristãos, aqueles que seguem os mandamentos de Deus, eles devem andar em ordenança. Amém? E a adoração a Deus deve ser sem imagens e sem figuras. Não deve ter nenhuma forma. Para adorar a Deus, o que você faz? Você fecha teu olho, começa a glorificar a Deus e o Espírito Santo vai descer na sua vida e ele vai te guiar. Porque ele é vivo. Jesus Cristo, ele morreu dentre os mortos e ele não está numa cruz com aquele semblante arrasado, né, que ele está ali todo sofrendo, ai tadinho, não. Jesus Cristo, ele está vivo. E ele disse, eu vou para o meu Pai e voltarei. E em Atos 1 está escrito, ficai-vos em Jerusalém até que do alto chegais revestidos do poder de Deus. O que ele fez? Ele subiu. Quando todos os apóstolos e discípulos viram a sua subida depois da sua morte, porque ele apareceu, né, ali para os discípulos, ele subiu. Aí no dia de Pentecostes ele derramou o Espírito Santo. Agora fala para mim se tinha imagens desde do tempo de Atos dos Apóstolos. Se você pegar o capítulo 1 até Paulo em Malta, que é o capítulo 28, quando se termina o livro de Atos dos Apóstolos, e é um livro que continua até os dias de hoje, você vai ver Paulo debatendo na Grécia, em Éfeso, em Corinto, em todas as localidades da Grécia, porque ele já não estava nem em Israel, ele já estava pregando para nós que somos os gentios, e ele falava fervorosamente que Deus só podia ser adorado em espírito e em verdade. Então é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso quando nós lemos a Bíblia e nós começamos a entender que Deus, ele é vivo
Ele está em todo lugar e ele quer fazer uma grande obra, mas ele quer o quê? Que todo poste, ídolo, caia por terra, como está aqui ó, escrito, como eu coloquei, ó, idolatria, que todo poste, ídolo, caia por terra. E vai cair em nome de Jesus. Mas nós temos que ter consciência do que é Deus. Se ele é espírito, ele é vivo, porque ele nos deu o sopro da vida. Agora vamos em Mateus, capítulo 4 e versículo de número 10. Mateus, capítulo 4 e versículo número 10. Cadê? Aqui, ó. Jesus lhe disse, ó: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Pediram para prestar culto a Maria? Não. Se tivesse que prestar culto a Maria, ia estar aqui. Jesus ia falar isso, mas foi que Jesus lhe disse, ó. Porque o diabo, né, tinha o levado a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse para Jesus, o diabo: tudo isto te darei se prostrares, me adorares. Aí que Jesus falou para Satanás? Retire-se, imundo, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Se Jesus ele estivesse falando que Maria ia ter uma imagem, o que ele ia colocar aqui? Ele ia colocar aqui, ó, Jesus: e só a ela preste culto, só a Maria, minha mãe, rogue por ela pelos meus pecados. Mas, pessoal, a gente tem que ter ciência, a gente tem que saber a interpretação do texto. Porque o verdadeiro cristão, ele tem a palavra a cada dia renovada em sua vida, e a gente vai o quê? Caminhando de fé em fé, e nós não vamos ser enganados. Entendeu? Esse é o grande problema. Aí você pergunta para mim: mas por que a Igreja Católica adora a imagem de escultura? Não sei. Vai perguntar para a Opus Dei lá em Roma, entendeu? Que é uma ordem católica. Vai lá no concílio lá de Roma, entendeu? Perguntar porque, ou então vira padre e você vai ver como é lá, entendeu? Porque não dá para entender como é que tem uma coisa que está escrito na Bíblia, teve a Septuaginta, né? Teve a separação dos livros canônicos para aqueles que foram inspirados pelo Espírito Santo, está aqui, e a Igreja Católica não obedece o maior mandamento, que não é ter deuses diante do Senhor, entendeu? Então a gente está venerando mais as coisas dessa terra, as criaturas, seja ídolo, igual falei, de ouro, de pedra, de mármore, de bronze, mas tem também os ídolos de carne, que pode ser também um pastor. As pessoas cegam até nisso. Ai, fulano é uma bênção. Ai, meu Deus, eu vou adorar aqui o pastor. Ou então eu começo a pregar, aí as pessoas ficam admiradas com a pregação que o Moisés Levita, que o Levita prega, que é um canal no YouTube. Aí eu começo a ganhar discípulos, né? Daí as pessoas falam assim: nossa, ele é uma bênção, eu quero ser assim. Então você pode ser assim. É só abandonar, velho, o pecado, toda a veneração a humanos, entendeu? E a gente só voltar ao cristocentrismo, que é adorar Cristo sobre todas as coisas. Você tem que amar a Deus mais que a tua mulher. Você tem que amar a Deus mais que o teu trabalho. Você tem que amar a Deus mais do que essa santa que está aí em gesso na sua casa. Senão tudo será em vão. Não tem esse papo balela. Como é que a Bíblia Sagrada fala uma coisa e, tipo assim, a religião católica faz outra? Mas isso não é culpa dos católicos que não têm conhecimento. A culpa vem lá de Roma. Pega o concílio lá deles. Por que eles fazem isso? Só eles devem saber lá. Que eles têm a reunião. As reuniões dele, né? Da ordem de Cristo. Que eles falam, o Papa é o ser supremo. O Papa não é ser supremo coisa nenhuma, irmãos. Deus, ele fez todo mundo igual. O único que tem autoridade na terra sobre todos os humanos é Jesus Cristo, nosso Senhor.
O resto, é ser humano, é falho, entendeu? Eu fico assim, eu também não tô assim, só falando de católico não. Tem muito protestante também que fica assim, eu adoro a cantora tal, eu adoro o cantor tal. Só de você falar adorar, você já está pecando. Porque nós só devemos dobrar o nosso joelho a Deus. E essas imagens que eu coloquei aqui, ó, não tem nem comparação. Como é que isso aqui vai falar com você? Não tem, nem anda, não chora, entendeu? E eu não tô pecando porque eu tô trazendo tudo com base o quê? Qual é a base que eu estou trazendo? Ó? Base bíblica. Ó, aqui, ó. Bíblia de Estudo Arqueológica da Nova Versão Internacional. É base bíblica. Isso aqui é há milhares e milhares de anos atrás. Há mais ou menos 4 a 5 mil anos atrás, o povo semita, né, que é o povo hebreu, que saiu ali de Ur dos Caldeus com Abraão. E Abraão, ele na casa do pai dele era um povo idólatra, ali em Ur dos Caldeus. E eles saíram, meus irmãos. Eles saíram. Aí um monte de gente aí venerando imagem. Pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia, você vai ver. Deus, ele sempre tentou derrubar todo tipo de adoração a ídolo em toda a cronologia de tempo, até Jesus Cristo. E o povo de Israel sempre se corrompeu. Deus sempre teve que levantar um profeta que alertasse as pessoas para fugir dos ídolos. E o povo de Israel se contaminava por quê? Porque não queriam adorar a Deus em espírito e em verdade. E sempre tem que ter uma pessoa alertando, uma pessoa levantada por Deus para pregar. Porque senão a vida fica andando em círculos igual o povo no deserto. Que eles ficaram 40 anos no deserto, peregrinando, até chegar na terra prometida. Amém? Agora vamos em João, que eu falei, 4 e 24, né? João 4, 24. Aqui, ó. Olha que benção. Evangelho de João, capítulo 4, 24. Ó. Deus é Espírito. Senão ia estar aqui, Deus é uma estátua. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se está em vermelho na Bíblia, quem é que foi que falou? Fui eu, Moisés, velho? Podre, pecador. Quem falou foi Jesus, gente. E é gostoso quando Jesus fala, porque ele nos liberta das amarras. E eu não estou falando só dessas imagens aqui, eu estou falando de tudo, até pessoa que idolatra outra pessoa. Pode ser um líder religioso, pode ser um político, seja lá o que for. A nossa adoração só deve ser a Deus, gente. Ó aqui, ó. Agora vamos em Atos. Atos capítulo 17. É depois de João, né? Atos, livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 24 e 25. Vamos lá. Aqui, ó. Olha, ele estava no Areópago, certo? Ele estava debatendo com alguns da época ali, ó. Então Paulo, a partir do versículo 22, vamos lá. Então Paulo levantou-se da reunião no Areópago e disse: Atenienses! Ele estava em Atenas, na Grécia. Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. O que é objeto de culto? É algo que é palpável. E encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido, porque eles não tinham conhecimento de Deus. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Tá vendo, meus irmãos? Então o que Paulo estava falando ali? Fujai da idolatria.
E o que ele falou aqui, ó? Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Como é que Deus está abaixo de um pedaço de madeira, um pedaço de uma forma, velho, de um ser humano, criatura, como tá aqui do lado aqui, ó, Bafomete, e esse outro santo aqui que eu não sei o nome dele. Só foi uma imagem que eu peguei na internet e coloquei. Aí a gente vai ficar adorando essas coisas? De maneira nenhuma. Agora vamos em primeira epístola de João, lá no final da Bíblia, vem Apocalipse, Judas, pega a Bíblia ao contrário. Apocalipse, epístola de Judas, segundo João, primeiro João. Então, 1 João 5,21 para finalizar. Olha aqui, o último versículo, o que está escrito? Filhinhos, guardem-se dos ídolos, seja ele de carne humana, seja ele de ouro, seja ele de prata, seja ele de bronze, de madeira, de gesso ou até de palha com barro, seja o que for. Amém? Então aqui a gente termina, né, que esse estudo, que até virou uma pregação. Então esse vídeo é o que é denominado o que? Idolatria. Que todo poste ídolo caia por terra e que Deus venha abrir os nossos olhos, porque Deus ele é vivo e ele quer que pregue a verdade, né? E nenhum Jota e nenhum tio pode ser banido das escrituras, se omite da lei segundo Jesus Cristo. Esse é o canal Moisés o Levita e nós vamos interromper agora a gravação e que Deus abençoe. Se você quiser se inscrever no canal, dar um joinha e ativar o sininho e também fazer comentários é muito bem-vindo. Até você que não gostou do vídeo e vai se opor contra a minha pessoa, vai ser muito bem-vinda as suas colocações, porque daí nós vamos debater e através do seu comentário eu posso fazer até um outro vídeo relacionado à sua colocação no vídeo, tá bom? Deus abençoe, senão vai ficar muito extenso. Deus abençoe a cada um de vocês.